Olá, me chamo Bárbara Augusta Brasil Nicolau, meu orientador é o professor Rodrigo Miranda e o meu projeto se chama Triste, Louca ou Má. Problema gerador. A maioria dos papéis para mezzo-sopranos nas óperas românticas italianas é secundário e há uma predominância de personagens com traços negativos. Objetivo geral. Evidenciar o papel da mezzo-soprano como cantora que interpreta personagens secundárias e não heróicas, trazendo uma alternativa lúdica em forma de um recital que problematize a questão. Objetivo específico. Realizar um recital para voz e piano com áreas para mezzo do período romântico italiano, criando uma trama de relações entre a intérprete e as personagens destinadas a mezzos. Justificativo. As óperas do período romântico italiano causam uma certa frustração para as mezzo-sopranos pelo papel que são incumbidas a retratarem nas óperas. O período que mais me identifico é o período romântico. Ele tem mais a ver com a minha voz, a técnica é mais explosiva se comparada com antigamente, que as salas eram menores, as orquestras, consequentemente, eram menores. Então, para mim, como cantora, é o que me fez ter mais vontade ainda de trabalhar com esse período específico. Desenvolvimento. Surgiram 3 ideias para o recital. Uma personagem central, que seria a personificação de todas as personagens operísticas para mezzos já criadas. Uma cena teatral centrada na mezzo com participação de seus colegas soprano, baixos, tenores, etc., na qual a mezzo problematiza a questão de seu repertório e imagem. E um terceiro, um monólogo da mezzo, no qual ela coloca o problema e questiona onde começa a intérprete e termina a personagem, evidenciando as questões de identificação e da imagem. A primeira seria um estudo em que a gente iria pesquisar papéis em que as personagens conversavam entre si, mas não eram da mesma ópera, óbvio, e elas seriam colocadas para retratarem uma só. Então, eu teria uma personagem X que retrataria 8 personagens de óperas distintas, mas que as personagens são tão parecidas que daria para eu criar uma história para a personagem X. A segunda seria uma conversa com vários colegas, vários amigos do canto, e eu problematizo a questão da mezzo nas óperas. E junto com esses colegas, nós traríamos uma personagem para que essa mezzo cantasse, em que ela fosse a principal. Então, pareceria para o público que estaríamos criando na hora a história. E isso é legal. E o terceiro é um monólogo, como eu já falei, que eu estaria frente a um público, com um espelho na minha frente, e o público pensaria que eu estaria conversando comigo mesma. Mas é claro que seria apenas o frame, eu estaria vendo o público, e eu estaria questionando a mim mesma porque essas personagens seriam para mim, sendo que eu não me sinto ligada a elas. Aí eu cantaria áreas e eu discorreria sobre as situações em que elas estão, se isso encaixa comigo ou não, e seria dessa maneira. Atualmente, o trabalho está indo para o monólogo. Atualmente, trabalhamos com a possibilidade de monólogo em que apresentaremos 2 peças para cada sentimento ou estado de espírito em que a personagem se encontrou em determinado momento em sua ópera. Tristeza, loucura ou vingança. Essas são algumas das óperas que a gente teve contato, que a gente colocou na pesquisa, e essas são as que a gente escolheu. Para a tristeza, a gente pegou a área da Sara e da Leonor. A Sara, ela fala em sua área o quanto ela está com inveja da personagem de um livro que ela está lendo. Porque, segundo ela, a personagem morre uma vez e ela, todos os dias, morre inúmeras vezes. A Leonor, ela
vai se casar com um homem que ela ama e que ama ela também, só que ele não sabe o passado dela. E isso está corroendo ela. É triste. A Açucena, vamos pegar duas peças dela que retratam a loucura. Uma delas, que é a Estrida da Vampa, ela conta a história de uma mulher que é sentenciada à morte e enquanto ela caminha para o fatídico encontro, as pessoas que vieram assistir estão todas com semblante alegre. Horroroso. E Condota Elera reconta, na verdade, essa história do primeiro, mas ela adiciona um pouco mais. Que ela adiciona que, na verdade, a mulher que foi morta na primeira era a mãe dela. E enquanto a mãe dela estava sendo condenada, a mãe dela pede para ela, para vingar ela. Então, ela rapta o filho do conde, que foi o conde que mandou matar a mãe dela. E no momento de loucura, naquele momento que ela vê a mãe dela se queimando, ela joga a criança no fogo. Só que no momento que ela estava ali, ela estava com o filho dela e o filho do conde. Sem querer, ela manda o filho dela para as chamas. Isso deixaria qualquer um num estado não normal, né? Ima, estaremos interpretando a Mineris em Princess Eboli. A Mineris, as duas, na verdade, as duas amam demais homens que juraram amor e as traíram. A Mineris, ela canta, ela na verdade, ela fala diretamente a Radamés que finalmente os céus vingaram as lágrimas que ela derramou por ele. E ainda lhe pergunta quem te salvará, maldito. Exato. E a segunda, a princesa canta que destino cruel e amaldiçoado e manda à morte o traidor que a fez sofrer tanto. É bem pesado, mas não tem como modificar. A peça extra que vocês devem ter visto aqui atrás, deixa eu ver aqui, que é da Lucrezia Borgia, é para não terminar de uma maneira muito pesada. A gente pensou em colocar uma coisa mais upbeat, principalmente porque nesse monólogo eu vou estar cantando essas peças e me indagando se é isso, se é assim que a sociedade me vê. Então, para terminar como a gente vai colocar uma peça do personagem Osíris, da ópera Lucrezia Borgia, que se chama Per essere felice. Então, acho que vai ficar mais a ver comigo. Essas são as referências que eu usei no trabalho e eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada.